está ouvindo Temática. O que acontece é assunto. De volta, 10 horas e 13 minutinhos, programa Temática, sua revista no rádio, com oferecimento de Ótica Martinato. Você conhece, você confia. Grupo L Fórmulo, Cemitério Santos Anjos, respeito, segurança e dignidade. Sicredi Pioneira no WhatsApp, no aplicativo ou na agência. A Sicredi Pioneira está sempre próxima de você. Conte com o Sicredi no canal em que você desejar. E Unimed Serra Gaúcha, cuidado, inovação e futuro. Gente, quintou, sem mais delongas, todo mundo já sabe e espera por este momento. Não pira! Versão para o rádio. Comportamento, educação financeira, dicas de bem viver e estilo de vida. Com a consultora, psicanalista e palestrante Márcia Tolotti. É ela, Márcia, bom dia, tudo bem com você? Tudo ótimo, bom dia, Beverly, bom dia aos ouvintes. Que bom, Tudo muito bom. que bom estarmos juntos. Márcia, o medo da escassez muda a nossa percepção da realidade? Então, Beverly, acho que é um assunto extremamente importante e tu traz o medo da escassez, e já é a primeira coisa que a gente já pode pensar. A escassez em si, ou seja, a falta de algo, ou a ideia de faltar algo. São duas coisas totalmente diferentes e a gente lida com elas diferente, né? Então, eu tenho medo de ficar sem dinheiro, mas, por exemplo, mas eu tenho dinheiro, é diferente de eu não ter dinheiro. Por quê? Porque quando eu tenho a realidade, por exemplo, estou com medo de não tenho dinheiro e isso está me deixando mal, está me deixando angustiada. Vou lá, faço um trabalho, arrumo um emprego, aumento minha renda, tenho dinheiro, essa sensação sai da pessoa, esse medo sai da pessoa. Tem aquelas pessoas, e aqui na nossa região isso é muito mais comum do que a gente imagina, as pessoas têm, muitas vezes têm muito dinheiro, por exemplo, mas vive com a ideia de que vai ficar sem. Então, esse medo independente da realidade, ele é um problema, inclusive, maior, porque a pessoa pode ter dinheiro, mas vive naquele conflito, naquela angústia, com medo de perder, achando que não vai dar, achando que nunca é suficiente. Esse é o grande ponto. E qual é o problema quando a gente vive com uma mentalidade assim? O nosso cognitivo, ele fica aprisionado. Então, a gente tem menos condições de resolver problema, a gente só fica pensando naquilo e vai deixando de lado coisas muito importantes. Então, como é que a gente lida diante dessas duas situações que são totalmente diferentes, né? Entendi. Então começa por a gente começar tentar entender uma coisa e outra, porque no mundo que a gente vive, Márcia, é muito comum a gente misturar tudo, né? E quando a gente mistura tudo, a gente não sabe nada. E aí, se não sabe nada, Aham. fica mais difícil saber aquela história da Alice no País das Maravilhas, né? Por onde eu sigo? Aí a lagarta responde: onde tu queres ir? E elas não façam a menor ideia. Bom, então qualquer caminho serve, se não sabe para onde tu queres ir. Então, nessa perspectiva, Márcia, como é que a gente percebe, ou seja, por sintomas, né, por indicadores, ou como a gente faz uma anamnese pessoal para saber se a gente está vivendo numa energia de uma ou de outra dessas situações que tu apontou? É real ou Isso só uma ideia? não, isso é muito simples. Eu não tenho tempo. A gente está falando de dinheiro, mas isso serve para qualquer coisa, né? Pode ser para relação de tempo, por exemplo. Ah, não tenho tempo para fazer nada. Bom, você realmente não tem tempo, ou você tem a ideia de que não tem tempo para ir para uma academia, ou que não tem tempo para poder se divertir ou fazer alguma coisa. Então, é muito fácil a gente descobrir isso. Vamos pensar em termos de dinheiro. Eu estou negativa no banco. Eu não tenho dinheiro. Eu tenho uma reserva financeira e consigo pagar todas as minhas contas. Então, eu tenho dinheiro. E aí eu tenho uma mentalidade de escassez. Então, eu tenho a escassez em si
e eu tenho a mentalidade de escassez. Tá? De qualquer forma, a situação mais complexa é a mentalidade, porque a gente vai se esconder atrás disso. É como se cognitivamente a nossa mente, o nosso cérebro tivesse sequestrado. Eu não consigo pensar em outra coisa. Beverly, olha só, quando a gente, por exemplo, precisa entregar um trabalho, precisa entregar um projeto, fazer um trabalho, qualquer coisa eu preciso entregar hoje à tarde. Eu tenho pouco tempo. O que eu faço? É como se eu entrasse num túnel, né? Essas são teorias bem importantes e estudos científicos comprovados. Eu entro num túnel que a gente chama o túnel da escassez. Então, eu só consigo olhar para aquilo. Todo o resto vai ficar de fora. Assim como a gente passa por um túnel, né? Quando eu estou passando por um túnel, por exemplo, de carro, existe todo um universo fora que eu não enxergo, eu só enxergo aquilo ali. Quando a gente está na mentalidade de escassez, é a mesma coisa que acontece, eu só enxergo aquilo. Qual é o problema? O resto eu não dou bola e não dou atenção. Então, eu só tenho o trabalho para fazer, ok. Então eu vou negligenciar, eu não vou almoçar, eu não vou tomar água, eu vou segurar um monte para ir no banheiro porque eu estou aqui. Então eu me negligencio, eu me deixo de lado necessidades e coisas importantes, né? Quando eu vou, por exemplo, para a questão da mentalidade de escassez, acontece a mesma coisa. Então, a pessoa, por exemplo, pode estar vivendo com tempo, ou pode estar vivendo com mais dinheiro, mas as decisões que ela toma são todas como se ela não tivesse. Então, é aquela vida mais restrita, mais sofrida por uma ideia, né? Então, eu acho que é por aí que a gente pode pensar. É um hábito mental, quando é a mentalidade. É como se a pessoa estivesse sempre olhando para a coisa mais negativa, para a coisa da falta e não daquilo que tem. Então, a vida vai ficando, com certeza, mais triste e mais dura, porque o mundo é visto como eu não tenho o suficiente, não tenho dinheiro, tempo suficiente, não tenho tempo suficiente, não tenho beleza suficiente. A gente pode botar aí até essa síndrome do sou feia ou sou feio, que os homens também estão entrando nisso. Então, as pessoas vão cada vez buscando, por exemplo, mais procedimentos estéticos e mais e mais e mais e mais, porque nunca é suficiente. Então, a mentalidade é de uma escassez, de uma falta e não da realidade em si. Márcia, eu estava lembrando enquanto você falava, né, daria pra gente dizer, se isso fosse no jargão popular, né, o vendo a vida pelo copo meio cheio, meio vazio, né. Tem a pessoa que é o copo meio cheio, copo meio vazio, mas também dá pra gente fazer uma correlação àquela ideia do que é uma cultura empresarial, uma cultura de vida, né, porque a cultura empresarial dizem assim que é aquilo que você faz quando ninguém tá vendo, quando o chefe não tá vendo, né, é a cultura da empresa. E a mesma coisa dá pra gente fazer uma correlação, uma analogia com a vida de alguém que pensa sempre pela ideia da escassez, é a cultura. E aí ela leva isso para qualquer área de sua vida, né. Uhum. Leva para qualquer área da vida, exatamente. Em geral, se escolhe uma ou duas áreas onde é mais intenso, né? Então, imagina que a pessoa pode ficar mais reservada, por exemplo, com relação à questão do dinheiro, né? Mas não necessariamente que vai ir para todas as áreas da vida. Mas qual é o problema? Quais são os efeitos psicológicos dessa mentalidade de escassez? Vamos lá. Em geral, vergonha, porque a pessoa, o cérebro, não sabe diferenciar o que é realidade ou não. Então, se eu estou dizendo para mim, tenho pouco dinheiro, tenho pouco dinheiro, tenho pouco dinheiro, não importa o saldo bancário. O cérebro acredita naquilo. Então, a pessoa, de alguma forma, ou se culpa, ou se exige para trabalhar cada vez mais, ou sente vergonha, porque também, Beverly, está preso lá num sentimento, e isso é importante a gente pensar, né? A gente sempre está numa conexão com o que lá atrás, de alguma forma, a gente botou como verdade na nossa cabeça e não conseguiu atualizar. Tá, eu fui muito pobre lá na minha infância. Vamos dar um exemplo de comida. Eu passei fome na minha infância, eu tenho esse registro, que comida é pouca. Aí, hoje em dia, eu já não tenho mais
essa escassez real. Eu posso comprar o que eu quiser. Então, muitas vezes é aquela pessoa que vai, compra, né? Não é que ela não compra, ela compra, 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 mas continua achando que é insuficiente, que nunca tem, que chega, né? Então é comum muitas vezes a gente ver quem foi privado de comida na infância, às vezes desenvolver lá uma dificuldade de alimentação, seja não comendo nada ou seja comendo demais, né? Então a forma como a gente vai reagir aí é muito subjetiva. Mas é isso, então a gente sente vergonha, a gente se culpa, a gente fica só olhando para aquilo e deixa de lado outras coisas, que daí é o foco no túnel, os ciclos se repetem. Olha só que doida essa coisa, por exemplo, em relação ao dinheiro, tá? A pessoa tem uma mentalidade de escassez, está sem dinheiro. Ao invés dela conseguir entender o porquê, conseguir fazer uma análise estratégica, como ela está tão focada em só ter mais dinheiro, ela muitas vezes vai lá e vai fazer um empréstimo. Aí ela vai pagar 3 vezes mais o dinheiro, porque no nosso país é assim, né? Eu peguei 300, eu vou pagar 1.000, né? Então eu vou pagar 3 vezes mais, por quê? Porque eu resolvi aqui no curto prazo, eu tenho urgência, eu não consigo pensar um pouquinho para frente. Então eu continuo fazendo coisas para ficar na escassez, eu não consigo romper, sair desse ciclo, né? Então eu resolvo o problema no aqui e no agora, mas já criei um problema ali na frente, mas tudo bem, eu vou pensar depois. Por quê? Porque eu estou, né, num foco muito restrito e não consigo resolver essas questões. Márcia, a ouvinte a Tânia, ela relatou aqui uma experiência pelo WhatsApp. Ela disse o seguinte: ouvindo a Márcia aqui falar sobre essa questão da mentalidade da escassez, ela disse: Nossa, caiu como uma luva para um familiar. Ela me pediu para eu não falar, né, o grau de parentesco aqui, porque senão talvez a pessoa fique sabendo e ela não quer ofender, né? Mas ela disse: Eu tenho uma pessoa da minha família, ela me disse quem é aqui, que tu conversa com essa pessoa e essa pessoa, ela não é só para dinheiro. Esses dias eles estavam conversando, né, no almoço, assim, um papo aberto, aqueles papos de almoço entre pessoas da mesma família. E aí ela disse: Ah, eu encontrei fulano que era parente em comum, né? E aí a pessoa: Ah, fulano tá sempre com o nariz empinado. Aí ela disse: Não, mas não é sobre isso, a pessoa estava normal, não estava com o nariz, me tratou bem, me tratou normal. E ela não deixava, esse parente não deixava contar a história. A história mal começou e ele já colocou que aquela pessoa que foi encontrada era uma pessoa com o nariz empinado, porque estes parentes são sempre com o nariz empinado. Todo mundo daquela família era com o nariz empinado. Eu disse: Nossa, eu fiquei assim um pouco chocada, porque o lado do dinheiro, né, aquela pessoa que está sempre endividada, aquela pessoa que está sempre: "Ai, eu não posso", mas está sempre gastando mais do que pode, sabe. Mas também nessa perspectiva de olhar as pessoas sempre com uma perspectiva negativa. Ela disse: "Eu nem contei o resto da história, porque não adiantava, a pessoa ficou limitada a achar que todo mundo a tratava mal ou se colocava numa situação de nariz empinado, porque ela percebeu, essa pessoa que sempre acha que tudo tá contra ela". É um pouco isso, né? A gente pode pensar um pouco sobre isso, talvez não só pela mentalidade da escassez, mas pela mentalidade do negativo, né? Eu não sou visto, porque aí o que pode estar por trás desta pessoa que não deixou os outros falarem? Eu não sou aceito, eu não sou visto, eu não sou respeitado, eu não sou amado, eu não sou desejado, ou seja, tenho uma ferida de rejeição gigantesca em mim, muito provavelmente carregando lá de trás. Como eu não olho e não trato isso, eu não consigo avançar. Então, vai sempre se colocar nesse papel, de alguma forma, de ser o rejeitado. Lembra quando eu disse que o cérebro não faz diferença entre realidade ou não? Então, se a pessoa acredita que ela é rejeitada, que ela não é vista, que ela é humilhada, se ela tem esse comando no seu cérebro sendo repetido por dias, meses, anos, décadas, ela vai agir para que esta verdade sempre se cumpra. Então, ela provavelmente já vai chegar de mau humor, já não vai ser muito receptiva, já não vai ser muito agradável,
vai provocar na outra pessoa uma rejeição e aí pronto, pimba, viu? Tinha razão, não sou aceito. Aquela pessoa é nariz empinado, aquela pessoa não me olha, aquela pessoa não me respeita. Então, esse mecanismo inconsciente que a gente faz é o que a gente precisa olhar, e agora aqui dando, né, uma pincelada para a pessoa não pirar, porque é isso que a gente faz no trabalho de mentoria lá do Não Pira, por exemplo. Como é que eu saio dessa situação? Ok, entendi, Márcia. Legal. Saio como? Eu preciso sair, porque ficar só constatando que a coisa não está funcionando pouco vai me adiantar. É importante eu entender, mas é insuficiente. Então, vai aqui 3 dicas para a gente, né, para quem está nos ouvindo aí, poder até ajudar alguém ou praticar consigo. Primeira coisa, tenta prestar atenção o que a gente diz para a gente mesmo. Então, esses pensamentos que a gente tem, são essas ruminações que a gente tem, né? Por exemplo, porque quando eu estou falando do outro, ok, né? O outro é nariz empinado, o outro não é bom, o outro não é legal. Mas o que isso representa para mim? Eu estou me sentindo como? Eu estou me sentindo rejeitado, eu estou me sentindo desrespeitado, estou me sentindo humilhado. Opa, comecei a entender o que eu digo para mim. E esse é o ponto. Eu não tenho, eu nem sei se o outro pensa isso a meu respeito. Sou eu que estou pensando, sou eu que estou dizendo para minha cabeça, portanto, sou eu que posso mudar. Primeira coisa, identificar o que a gente fala para nós. É o passo número 1. Depois, eu posso praticar o que a gente chama, diante da escassez, fazer práticas de suficiência. Eu tenho o suficiente, eu consigo dar conta, eu me respeito o suficiente, eu tenho capacidade para sair dessa situação de falta de dinheiro, eu tenho capacidade para sair dessa situação de falta de tempo. É dizer para si, é pensar, muitas vezes é escrever de manhã o que eu quero. A gente precisa de várias práticas, além de uma terapia, além de uma mentoria, além de várias coisas. Então, a gente vai criando uma rede de saúde mental, porque a gente, quando está doente, está com dor de dente, eu vou no dentista, eu estou com dor de cabeça, eu vou lá no neuro ver o que está acontecendo. Agora, eu tenho um sofrimento emocional e eu não trato, puxa, eu tenho que olhar para isso também. Não quer dizer que eu preciso só ir para psicólogo, enfim, né? Mas eu posso buscar aí coisas de autoconhecimento, que é o que a gente passa aqui, né, Beverly? E por Perfeito. último, é a questão de, deixa eu fazer uma respiração para ter centramento, né? Que é a história da meditação ou de uma respiração inicial no dia. Então, vou inspirar, vou segurar, vou soltar, vou fechar os olhos, vou me conectar com o que está acontecendo no aqui e no agora. Que a gente tem muita dificuldade de viver aqui e agora. Ou a gente está preocupado com o futuro, então estou preocupado, ou estou rememorando o passado. Quer dizer, e agora? O que eu Perfeito. faço agora? Uhum. Né? A Tânia, inclusive, agradece, porque assim, eu já ia perguntar para a Márcia o que eu posso fazer para ajudar, ela já respondeu. Márcia, muito obrigada pelas dicas, baita reflexão hoje, viu? Um ótimo dia para você, até semana que vem. Até mais. Tchau, tchau. Valeu. Gente, o conteúdo de quinta-feira é sempre disponível no site, né? No site não, perdão, no youtube.com/Rede Tua Rádio e também